Fala, minha gente, aqui quem tá falando é o Pedrinho. E hoje eu vim aqui para poder falar de um vídeo muito polêmico, jamais visto na história do YouTube, com tanta sinceridade. Hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o sistema. Pode parecer um pouco cru, vindo de um jovem de 23 anos, mas esse jovem aqui saiu da casa dos pais com 18 anos e foi ver o mundo de perto, pois a sua sede por querer vencer era muito grande. Então, depois de ter passado, conhecido inúmeras pessoas e visto o jogo de perto, ele tem propriedade milimetricamente para poder falar desse jogo. Esse jogo totalmente manipulado, que você acha que você é livre, só porque você pode escolher o refrigerantezinho que você vai tomar no almoço. Mas eu vou te falar, vamos voltar lá atrás, na época da Igreja Católica, que a Igreja Católica comandava o mundo, né? Eles usavam o famoso Deus no centro de tudo. Vamos voltar nessa época e buscar os fatos. Deus criou a gente para vivermos em unidade, né? E as pessoas não entendem isso. O pecado original chama-se ego. E daria para todos nós vivermos bem e juntos, né? Como que uma pessoa chega no mundo e fala assim, o Amazonas é minha, é minha. E se você quiser comer de algo que nem foi eu que criei, você vai ter que trabalhar para mim. Você vai me dar um terço da tua produção e eu libero comida para você. É isso que é a famosa corrida, que o sistema implementa em nossas vidas e nós fazemos todos os dias, controlados e achamos que somos livres porque com o nosso dinheiro podemos escolher qual refrigerante vamos tomar. E eu vou além. A Igreja Católica, que comandava o mundo há alguns anos atrás, foi a principal responsável por um dia caótico na história da humanidade chamado Guerra de São Bartolomeu, na qual foram expedições organizadas pela própria igreja, na qual morreu crianças, moradores de rua e todo mundo que foi colocado à disposição da igreja para lutar por sua doutrina, para lutar por aquilo que eles acreditavam que era o certo. E voltando mais um pouco, né, mais um pouquinho na história, eles escravizavam os índios e quem fosse contra eles, eles matavam e aniquilavam, né? Tirando também que eles obrigavam os índios a serem catequizados. Então, o sistema, na verdade, ele sempre existiu e hoje só está de uma maneira mais, né, menos escancarada aos olhos dos seres humanos, mas muito mais escancarada por eles, porque hoje em dia ficou mais fácil do que nunca controlar o mundo com as mídias sociais. E como que eu posso ir além disso? Deus, realmente ele existe. Deus é o todo. Ele é o início, o ômega, o princípio, o meio e o fim. E ele nos criou para vivermos em unidade. A fé e a Bíblia foram totalmente manipuladas. Esse tal de Novo Testamento foi escrito por homens. Se você quiser realmente saber o que funciona, vai na religião original. Descubra, sabe? Busca o conhecimento direto na fonte, não pelo que você escuta falar. Vai ler livros, a gente vive na pior geração da história da humanidade. Tá muito fácil manipular. Eles estão criando, né, inúmeras ideologias para poder dividir o povo. É do interesse deles que tenham briga de hétero, briga de gay, briga de raça, de religião, de cor. Eles precisam disso para poder dividir o mundo. Porque quando o povo entender que essa guerra é sobre a nossa unidade, sobre aquilo que realmente, de fato, nós fomos criados, que é para viver em unidade, em harmonia. E o pecado original chama-se ego. E é por isso que o mundo está dessa forma. Porque daria para todo mundo viver bem. E, infelizmente, isso não acontece por conta do ego. Você já reparou que hoje em dia o presidente do mundo vive jogando War? Eles riem da nossa cara. O mundo é um verdadeiro circo. O Trump, numa reunião, deve falar assim: que país que eu vou dominar hoje? Quem que eu vou colocar medo? Quem eu vou aterrorizar? E aí o Lula do lado de cá vai e responde o Trump: aqui não, companheiro, aqui não. Entendeu? Então é basicamente isso que acontece. Eu estou tentando explicar para vocês de uma maneira mais descontraída possível para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer com esse vídeo. Vivemos numa geração na qual as pessoas não querem mais o conhecimento, elas ignoram. Mas se você quer ver realmente quem é Jesus, se olha no espelho e busca conhecimento na verdadeira religião original, que foi escrita em hebraico, a verdadeira Bíblia, que era escrita por números, sabe? E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você não vai conseguir
Enquanto você ficar colocando expectativa em coisas, em pessoas, você vai se frustrar e se decepcionar, porque é tudo manipulado e eles controlam você o tempo inteiro, porque a voz é o instrumento mais forte que o ser humano tem. Inclusive, no começo da humanidade, os seres humanos eram guiados por vozes. Então, toma cuidado no que você escuta aí na internet, no que você ouve falar por aí, porque realmente não faz o menor sentido isso tudo que está acontecendo hoje. Quanto mais eu busco conhecimento, mais revoltado eu fico em ver o que o mundo está se tornando. Falta muito amor e o ego está cada vez mais matando o ser humano e destruindo a humanidade. Portanto, busca. Né? Pesquisa um pouco também sobre 432, frequência da natureza. E realmente vocês vão entender tudo que eu estou falando. Se vocês buscarem um fundamento, vocês vão ver que até o ar que a gente respira é manipulado para a gente não conseguir interligar a nossa frequência máxima com o Criador. Infelizmente, é muito difícil falar sobre isso. Tem muita gente que não está preparada para esse assunto. Mas não sou eu que estou falando, você pode ser ignorante o tanto que for. Mas busca o conhecimento realmente na origem dele, que você vai entender o que eu estou querendo dizer com esse vídeo. Não ganho nada com isso, eu faço isso aqui extremamente de coração, porque é onde eu me sinto bem e onde eu consigo colocar um pouco para fora do que eu aprendo, do que eu busco, né, evoluir todos os dias e melhorar como pessoa. Então, eu não sou perfeito, sou cheio de pecado também, mas só que eu estou aqui tentando trazer para vocês e compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo desse caminho. Tá muito difícil esse mundo que a gente está vivendo. Você pode ver que as guerras políticas estão cada vez maiores. O mundo tem toda hora rumores de caos, rumores de guerras. E isso tudo é para te controlar, é para te manipular. Enquanto o STF está lá tentando censurar as pessoas, se você abrir a reportagem da televisão, é o Oruan que completa 30 dias de preso. Por que eles prenderam o Oruan? Né? Ou começa a pensar por que o Felca gravou aquele vídeo. Quantas pessoas já gravaram um vídeo parecido com o do Felca e não deu em nada, em absolutamente nada, foram taxados até mesmo de maluco. E do nada vem o Felca, uma narrativa brilhante, com um vídeo totalmente bem editado, bem elaborado, e na semana seguinte o Ítalo Santos é preso e o STF começa a falar sobre censurar o que as pessoas vão fazer na internet, usando o Ítalo Santos como referência, como argumento para poder fazer essa censura. Então começa a pensar um pouco e busca um pouco desse entendimento que eu passei nesse vídeo, que é a Igreja Católica, principalmente, tem outras, todas as religiões participam de um princípio, mas busca sobre esse que é um princípio muito polêmico e muito caótico ao longo da humanidade. Sobre esse, e olha que eu fui criado dentro da Igreja Católica. Hoje eu não sigo religião, eu sigo doutrina, eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele é a minha religião e ele habita dentro de mim. Eu me sinto Jesus quando eu me olho no espelho e vejo que eu sou imagem e semelhança do Criador. E nós só precisamos deixar um pouco de amor por onde passarmos. Então, o segundo passo, primeiro passo, Igreja Católica, o segundo passo, busca estudar um pouco sobre as mídias e busca o conhecimento original na fonte, sobre realmente a verdadeira Bíblia, na qual não foi manipulada. E é isso, pessoal. Você sabia que no hebraico, só mais uma curiosidade, antes de encerrar o vídeo, no hebraico nem palavrão existe. Quando eles querem xingar, eles vão xingar em outra linguagem, ou eles xingam em inglês, enfim. Então é isso. Deixa o teu like, se inscreve aí nesse canal que eu tô vindo com tudo. Um caminhão de notícias e informações aí para vocês. Tamo junto, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.